Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa terceira lição, revista do Programa de Educação Cristã Continuada. Neste trimestre, estudando sobre o Livro dos Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! Nossa lição tem como assunto: O Senhor dos Exércitos está conosco, no Salmo 46. O texto áureo, Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A leitura bíblica com todos é o Salmo 46, versículos 1 a 11. A verdade prática nos ensina que temos um Deus presente em nossa vida. Antes de passarmos ao estudo do comentário da lição, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Passamos então para o nosso estudo bíblico desta abençoada lição. A introdução do comentário nos destaca que hoje estudaremos um dos salmos mais admiráveis da Escritura. O Salmo 46 é um cântico de reconhecimento da autoridade de Deus, uma poesia que nos fascina pela sua beleza e contemporaneidade. Ou seja, escrito há quase 3.000 anos atrás, ele é um salmo que fala aos nossos corações hoje. É um grito de Deus contra todo medo e ansiedade. É como se fosse Deus dizendo para nós: não tenha medo, eu estou aqui. Aquietai-vos lembra com precisão o grito do Mestre sobre as águas agitadas da Galileia. Ele também é chamado de Salmo de Lutero, pois serviu de inspiração para uma das mais belas canções compostas pelo reformador, Castelo Forte, o hino 581 da harpa cristã. Comecemos no primeiro tópico com os aspectos gerais: o autor, título e data. Ele começa com um título: Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Os filhos de Corá, ou coraitas, eram levitas que serviam no santuário. O título deste salmo também diz Cântico sobre Alamote, ou em voz de soprano. É uma espécie de notação musical interessante, haja vista a data muito antiga da sua composição. Nos permite ver que mesmo naqueles milênios passados já havia uma distinção vocal a ser utilizada nos diversos tipos de salmos. A data precisa da composição, esta não conhecemos. Conjectura-se referir-se ao livramento de Jerusalém contra a invasão do exército de Senaqueribe do ano 701 a.C., mas isto são apenas conjecturas. Nós não sabemos com exatidão qual o contexto em que foi composto esse salmo. A classificação é um poderoso cântico de fé, de confiança, de louvor ao Senhor Todo-Poderoso. Junto com os Salmos 47 e 48, ele forma uma trilogia, cujo tema é a grandeza e a supremacia de Deus em todos os tempos. Esses 3 salmos, eles querem nos passar a mensagem de que, por pior que as coisas sejam, por mais tenebrosos que sejam as épocas, não devemos deixar dominar pelo medo, porque Deus está conosco. É um dos cânticos de Jerusalém. Formalmente é marcado pela presença de um refrão, aquietai-vos. Também encontramos no versículos 7 e 11 este refrão, uma espécie de coro, uma repetição. Por 2 vezes aparece esta frase: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No item 3 nos fala sobre o refúgio e fortaleza, 2 palavras que aparecem muitas vezes neste salmo para se referir ao próprio Deus.
Uma correta interpretação do Salmo 46 requer a sua contextualização na antiguidade. Em tempos que vigorava aquela lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, havia mecanismos para evitar uma punição injusta a criminosos não intencionais. Eram as cidades de refúgio, como nós encontramos em Números capítulo 35, versículo 6, estabelecidas por Moisés por ordem de Deus. O que eram estas cidades? Era uma espécie de embaixadas, era uma espécie de santuários, era uma espécie de locais com imunidades, ou seja, eram cidades que, embora estando dentro de um determinado país, eram lugares onde qualquer pessoa poderia encontrar refúgio e asilo. Ela não poderia ser julgada a não ser pelas leis do país ali representado. Pois bem, as cidades de refúgio serviam para abrigar os criminosos de crimes não intencionais, como por exemplo o homicídio. A pessoa matou a outra sem querer, sem ter intenção. Então, para que ela não fosse castigada com a morte, ela iria para uma cidade de refúgio e ali ficaria, não podendo mais ser importunada. Claro que isso só se aplicava aos crimes não intencionais. Quem matasse o outro por vontade própria, de forma premeditada, planejada, essa pessoa, embora fosse para uma cidade de refúgio, ela era expulsa de lá e era cumprida a sentença de morte em cima dela. Portanto, quando fala que Deus é o nosso refúgio, está comparando Deus a essas cidades de refúgio. Está dizendo que Deus é o lugar onde podemos nos abrigar, embora tenhamos cometido falhas, erros. Ele é o nosso refúgio. Também quando fala que Deus é a nossa fortaleza, aqui se evoca as cidades antigas protegidas por grandes muralhas, que serviam para se defender dos povos antigos. É uma ideia que é um pouco estranha para nós na cultura ocidental, mas que nos ajuda. Existe um paralelo na cultura europeia ocidental que é muito conhecido nosso, que é a figura dos castelos. Por isso, Lutero se inspirou nesse texto, nesse salmo, para escrever a sua canção Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele estava dizendo na sua linguagem europeia ocidental que Deus é a nossa fortaleza. Sim, pois para quem não sabe, os castelos eles não eram simplesmente moradias de algum nobre, de alguém de posição elevada. Eles também eram fortalezas, lugares para onde a população dos lugares mais desprotegidos poderiam ir se abrigar. Então eles tinham todo um sistema de estrutura de defesa, como muralhas, fossos, escadarias e um monte de outras tecnologias da época, justamente para dificultar a invasão. Nós lembramos das colossais muralhas de Jericó derrubadas por Israel, lembramos dos muros de Jerusalém reconstruídos por Neemias, e tudo isso aponta para a figura da fortaleza. Ao declarar Deus ao mesmo tempo como refúgio e fortaleza, o Salmo 46 criou a melhor imagem de segurança que se podia ter na época, ligando a providência divina, o refúgio, ao socorro certo e imediato, garantido nesses espaços. Por isso, esse termo bem presente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não adianta ter um socorro que é ausente, um socorro que está distante de nós. Para o socorro ser efetivo, ele precisa estar bem presente. E é isso que é apontado como se fosse Deus. Segundo tópico da lição, não temeremos. Primeiro item, superando calamidades. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui esses fenômenos da natureza, águas, terra, montes, terremoto, fúria do mar, nos destacam, nos apontam para as grandes provações da vida. Crises sociais, políticas, econômicas, pessoais, espirituais, a que todos nós estamos sujeitos. Nos versículos 2 e 3, o Salmo 46 ele lembra grandes catástrofes naturais
E aqui nós nos lembramos do tsunami do ano de 2004, que devastou a Indonésia. Ou ainda, a tragédia acontecida este ano no Rio Grande do Sul, no qual as águas invadiram 90% das suas cidades. Todos estamos sujeitos a essas catástrofes climáticas, naturais. Porém, às vezes em nosso viver, nós enfrentamos essas crises, não no físico, na natureza, mas na nossa família, no nosso local de trabalho e até mesmo dentro da nossa igreja. Então o que este salmo está querendo dizer é: não importa o que aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta afirmação máxima de confiança é ao mesmo tempo uma metáfora e uma declaração de fé, da segurança que temos em Deus, mesmo nas situações graves que podem nos acontecer neste mundo. Apesar da gravidade de algumas situações, Deus reina acima das tempestades. Não temos bem maior do que o Senhor. Jó poderia ter escrito este salmo, pois ele vivenciou como poucos servos de Deus tantas adversidades ao mesmo tempo, mas Deus continuou sendo o seu bem maior, a sua riqueza mais excelente. Assim, baseados em Romanos 8, 31 a 39, podemos dizer que Deus é por nós. Ele está ao nosso lado. Nada derrotará a nossa fé. E aqui temos uma frase muito linda de Martinho Lutero. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Veja que ao mesmo tempo ele nos evoca a fortaleza e o refúgio que tem em Deus, como também nos lembra de Deus como o nosso pastor, que estudamos na lição anterior. Se conhecemos bem o Deus a quem servimos, nós podemos ter confiança nele, mesmo que não entendamos muito bem os caminhos pelos quais estamos sendo levados. O segundo item nos fala do rio da alegria, o rio que alegra. Há um rio cujas correntes ou correntezas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja que aqui as cenas de destruição relatadas nos versículos 2 e 3 saem de cena. As águas mudam de papel, agora não são mais as águas do mar revolto da vida, agora são águas calmas, límpidas, que alegram a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Aqui está transmitindo uma imagem de paz, de alegria, em contraposição a todos os entraves, as adversidades, as tempestades da vida. Certamente aqui temos uma linguagem figurada que menciona a paz que a presença de Deus produz em nossas vidas durante as lutas, pois Jerusalém não é banhada por um rio. Eu, quando criança, até pensava isso. Quando eu li este salmo, eu pensava que tinha um rio muito bonito passando por Jerusalém. Mas depois eu aprendi que não. O Rio Jordão está muito distante dela. Então, quando este salmo evoca um rio que alegra Jerusalém, alegra a cidade de Deus, é uma maneira figurada de dizer que, apesar das tempestades da vida, o rio da paz e da alegria de Deus enche os nossos corações. Este rio em Jerusalém também lembra a visão do profeta Ezequiel, cujas águas brotavam do santuário e atravessavam a cidade para purificar a terra. A água era um bem muito precioso naquela terra árida. A água surge como um símbolo de paz, como restauração de vida e de fecundidade, fertilidade, pois sabemos que onde a água chega, há vida. As sementes germinam, as plantas florescem, os animais aparecem como que por um passe de mágica. Este rio aqui também aponta para quem? Para Jesus, a água da vida. O único que pode nos garantir a paz em meio às dores, através do Espírito Santo. O terceiro item, Deus nos ajudará. Os versículos 5 a 7 nos falam que Deus está no meio dela, da cidade de Deus. Jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã, ou seja, desde a aurora, desde o romper das nações. Aqui há uma preparação, um clímax, dizendo que Deus está no meio dela, no meio da cidade. Aqui cidade está falando não um local físico,
mas está falando dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus espalhados por todo o mundo. Está dizendo que Deus está conosco e que por isso não seremos abalados e que Deus nos ajudará desde o começo de toda a luta, de toda a dor. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Aqui nós passamos para um cenário de luta, de guerra, de aflição, de embate. E aqui está nos dizendo que esta guerra, este embate todo, indiretamente envolve a nós, servos de Deus. Está querendo dizer, os servos de Deus, os filhos de Deus, também vão passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas Deus irá intervir no momento certo. E na hora certa, Ele colocará tudo nos seus devidos lugares. E termina dizendo, com o refrão, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando se apresenta a Deus como o Senhor dos Exércitos, nós sempre pensamos nos exércitos celestiais, e não estamos errados. Mas também os exércitos humanos, os exércitos infernais, mesmo esses estão debaixo do senhorio de Deus. Vivemos um tempo espiritualmente difícil, sem dúvida, tempo de heresias, corrupção e avareza. Todavia, a igreja permanece espiritualmente como a noiva do Cordeiro, sem rugas, sem máculas. Nesse contexto espiritual difícil, a promessa de Jesus, a de que estaria sempre com seus legítimos seguidores, ela está de pé. Não devemos generalizar fraquezas pontuais observadas no meio do rebanho de Deus. A igreja, como um todo, ela está pronta para o arrebatamento. Embora um ou outro possa falhar, mas o corpo como um todo, ele está firme e forte. Deus nos ajudará desde a antemanhã, ou seja, desde o romper da aurora. Mesmo quando a cidade ainda dorme, mesmo quando ainda somos imaturos, temos um Pai cuidando de nós. Nossa segurança não está em nossas obras, está no fato de Deus estar presente. A presença de Deus deve ser tudo para o cristão. Se Ele está presente em nossa vida, tudo podemos fazer. Temos aqui uma outra reflexão de Charles Spurgeon, o chamado Príncipe dos Pregadores. Deus é agora mesmo nosso refúgio, no presente imediato, tão verdadeiramente quanto no momento em que Davi escreveu as palavras. Ou seja, 3.000 anos se passaram e Deus não mudou em nada no que diz respeito à sua capacidade de ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Lembramos aqui o memorável evangelista inglês John Wesley, que depois de uma vida inteira consagrada ao Senhor, disse em seu leito de morte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E para quem pregara milhares de sermões, sua última recitação bíblica foi: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essa possa ser a nossa certeza todos os dias da nossa vida. O terceiro tópico nos fala sobre a garantia de vitória. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Novamente, a poesia do Salmo 46 detalha contrastes. Depois de uma descrição catastrófica e da imagem de um rio purificador em Jerusalém, agora é Deus quem surge em cena como o Senhor dos Exércitos. Esta expressão enfatiza o poder de Deus, cujos exércitos tanto podem indicar os anjos, os astros ou o próprio exército de seu povo Israel. Eu até estenderia um pouco aqui também para os exércitos humanos, as forças humanas, os grupos humanos, que muitas vezes são utilizados para fazer o mal. Nós às vezes pensamos que esses grupos estão descontrolados, estão sem rédeas, sem limites, mas quando lemos que é o Senhor dos Exércitos, nós vemos que Deus também é Senhor. Até o próprio mal, até os exércitos do mal estão sempre nos limites que Deus os coloca. Muitas vezes, o mal causa
danos terríveis à nossa vida, ao nosso mundo. E a nossa tendência é pensarmos que o mal está sem rédeas, sem freios. Porém, esta pequena frase, essa pequena expressão, o Senhor dos Exércitos, nos faz lembrar que não. Nos faz lembrar que Deus é Senhor de tudo e de todos, até aqueles que rejeitam o seu nome. O versículo 9 é uma descrição perfeita de uma guerra na antiguidade, ou seja, vemos aqui as desolações na terra, as guerras, arcos quebrados, lanças despedaçadas. Aqui nós vemos Deus como sendo o Senhor da guerra. Na mitologia grega havia um deus específico para isso, o deus Ares ou Marte, o deus da guerra. E às vezes as pessoas se iludem ao pensar que Deus é um Deus somente de paz. Não é bem assim. Deus quer nos trazer a paz, mas se houver guerra, você pode ter certeza que Deus está também na guerra. Ele é chamado de homem de guerra, varão de guerra, o Senhor das guerras. Então, em todas as guerras que nós enfrentarmos, temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele não é um Deus que está escondido no meio da guerra, não é um Deus que se afasta quando o assunto é combate. Os nossos combates nos dão a certeza de que Deus está também nas nossas guerras e lutas. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, tornamo-nos propriedade dele. Agora, são contra ele as ofensas e todo o mal que recebemos neste mundo. Mas entendamos uma coisa: Deus não age por vingança contra o pecador. Ele age por amor, sempre querendo salvar também nossos inimigos. Foi isso que Jesus viveu e nos ensinou. Não podemos cair na armadilha do extremismo religioso. Deus é amor. Esta é a palavra que resume todos os mandamentos. De modo que nada nos valerá uma fé egocêntrica, vingativa, que se alegra com o mal do outro. Condutas vingativas e condenatórias nos afastam do advogado e nos aproximam do acusador. Mantenhamos em nossa lembrança os incontáveis livramentos de Deus em prol da nossa vida e da nossa família. Precisamos desse memorial de fé. Deus é o nosso memorial de vitórias. O segundo item: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Existe um segredo na intervenção divina em favor de seus filhos. Este segredo é a plena confiança nele. Como advogado constituído diante do Pai, temos que lhe passar a nossa vida como um tipo de procuração com amplos poderes, pois quando escolhemos pessoas para nos representar aqui na Terra, fazemos isto fundamentados na competência e na confiança. Aquietai-vos pode ser traduzido para rendam-se, entreguem-se, deponham as armas. A ira do homem não opera a justiça de Deus, Tiago 1:20. O Mestre está presente e ordena que as tempestades se acalmem. Aqui esta ordem de Deus é para nos lembrar que todas as tempestades, na hora que Ele quiser, cessam. Todas as lutas se desfazem. São como um grande tornado, um grande furacão que, quando está na sua maior força, se dissipa como que num passe de mágica. Pois bem, essa mágica é Deus. Portanto, se você está vivendo momentos de luta, de embate, de aflição, clame ao Deus que tudo pode acalmar, que tudo pode aquietar. Confiando em Deus, podemos entoar Sossegai, o nosso hino 578 da harpa cristã. O item 3. O Senhor dos Exércitos está conosco. O salmo se encerra com esta palavra, com este refrão. O Salmo 46 é o preferido de Martinho Lutero. Conta-se que quando ele foi convocado à Dieta de Worms, uma espécie de convenção de lideranças e autoridades na cidade de Roma, o reformador lia este salmo a caminho, sendo provavelmente sua inspiração ao seu triunfante hino Castelo Forte. Você não está só neste mundo. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele envia seus ministros celestiais para cumprir ordens em sua vida. Ele tem um exército de fiéis, a Igreja,
um exército formado por todos os povos, línguas e raças. Anime-se, somos um exército de irmãos abençoando a nação. Que lição maravilhosa, que salmo maravilhoso, que ele possa fazer a diferença nas nossas vidas. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. É comum nos sentirmos abandonados nos momentos mais angustiantes, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.